Fama, cachê, mercado gospel, coisas que são muito comuns aí na igreja nos nossos dias e que é pouco debatido, pouco falado. E às vezes eu até me pergunto, será que as pessoas, né, principalmente a liderança da igreja, tem se preocupado de fato em saber a vontade de Deus sobre esse assunto? Bom, meu nome é Gabriel PC, eu faço parte da revista Causa e eu quero falar com vocês um pouco sobre isso de uma maneira bíblica, trazer um pouquinho também da história, né, desse assunto, mas principalmente trazendo aqui algumas percepções que eu tenho tido sobre esses fatos, né? Primeiramente, você pode conferir aí no nosso canal mesmo um documentário que nós lançamos recentemente chamado A Calçada da Fama Gospel, onde nesse documentário nós vamos estar falando um pouco desse assunto aí, entrevistamos algumas pessoas que já tiveram contato com muitos famosos, que têm aí sua percepção, alguns que concordam, alguns que discordam com algumas coisas, mas que trazem já uma perspectiva. Mas eu quero entrar nesse assunto de uma maneira assim, talvez um pouco mais profunda, talvez abordar alguns temas de uma maneira um pouco mais direta, né? Então, assim, primeiramente, não estou falando desse assunto com a intenção, né, de apenas falar para gerar polêmica ou coisa assim, até porque é um assunto que não é muito falado, infelizmente, na igreja. Se tornou tão comum, né, que a igreja hoje já aceita a fama, o cachê, de uma maneira, às vezes, até desequilibrada, né? Então, muitas vezes, na verdade, desequilibrada. Então, por isso que eu quero trazer esse assunto, né? Nós estamos diante de uma geração onde temos visto muitos escândalos de pessoas famosas, muitos cantores, né, pregadores que são muito conhecidos na nação, mas que de repente aparecem em escândalos, em problemas gigantescos, né? E é claro, é impossível a gente prevenir 100% a igreja desses problemas e é impossível também a gente prever também o coração de todas essas pessoas, né? A gente não sabe, né, exatamente quem tem um coração realmente no Senhor e quem não tem. Mas com certeza a igreja tem endossado isso. Quando eu falar igreja, é igreja no sentido nacional, né? Eu quero tratar mais como igreja brasileira, sabendo também que isso acontece em outras nações, né? Mas a igreja brasileira tem endossado, tem fortalecido essa visão onde pessoas são exaltadas, né, e outras pessoas são, de certa forma, humilhadas, né? E isso é preocupante, porque talvez essa não seja a visão bíblica, né? Então, o que a gente quer trazer aqui? Então, assim, antes de entrar nesses assuntos detalhadamente, eu prefiro primeiro falar um pouco do contexto do porquê estamos abordando esse assunto. Primeiramente, não foi uma ideia para gerar polêmica ou coisa assim, até porque é um assunto pouco falado, né? E nem sei se vai gerar alguma polêmica. Mas a intenção é trazer luz sobre o assunto. Quando eu era mais jovem, o Senhor me levou a algumas passagens que me incomodaram bastante, né? E eu quero ler uma delas com vocês. Em Amós, capítulo 6, versos 4 até o verso 6, vai dizer assim: Ai dos que hoje se deitam em cama de marfim e se espreguiçam confortavelmente sobre seus belos sofás e comem dos melhores cordeiros tirados do rebanho e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais, que bebem vinho em grandes taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. O Senhor me trouxe nessa passagem e eu achei muito interessante isso aqui. Eles dedilhavam suas liras como Davi, e improvisavam cânticos em vários instrumentos musicais. Isso mostra um povo que estava ali cantando muito bem, adorando, entre aspas, muito bem, né? Produzindo músicas muito bonitas, como Davi. Poxa, Davi, o maior músico da Bíblia, né? Então, eram cantores de excelência. Porém, eles estavam vivendo uma vida de luxo. Eles estavam vivendo uma vida só de eles dormir numa cama de marfim. Uma cama de marfim fala de uma cama realmente muito cara para aquela época, né? Então, bebendo seus vinhos, se divertindo, e enquanto isso, o povo estava passando fome e passando necessidade. Essa não é uma realidade muito diferente do que nós vemos hoje na nossa nação. Nós vemos cantores que se tornaram famosos à custa da igreja. Ficaram famosos por fazer canções que de fato venderam muitos CDs
E eles ficaram famosos, e eles cresceram, e eles se tornaram uma grande mídia, né? E hoje, grande parte desses cantores cobram absurdos, né? Os mais baratinhos são 5, 10 mil reais para fazer um show, e você tem que analisar, 5, 10 mil reais para fazer um show, beleza. Aí, às vezes o cara, geralmente esses que ainda cobram menos é porque ou vai sozinho, ou porque ainda ele está indo com uma equipe que não é muito conhecida, geralmente. E pensando também por esse lado, esse valor é fora as despesas, é 5, 10 mil reais no mínimo, fora as despesas, né? Alguns chamam de oferta de amor, outros chamam de cachê, enfim, para mim é tudo cachê, né? Não pode ter outro nome, mas é cachê. E já vamos entrar um pouco nesse assunto. Aí você começa a analisar o seguinte, essa galera realmente tem se preocupado com a ruína de José, sabe? Tem se preocupado, vamos trazer para os nossos dias, com a ruína do povo, com a ruína das pessoas que estão na igreja? Porque aí você vai numa conferência, você paga lá 300 reais para ver esse cantor tocar e pregar, né? Agora sim, pensa comigo, o evangelho ele é para ricos, né? O evangelho é para essas pessoas. Então assim, nós temos que começar a analisar de maneira bíblica essas coisas. Em Tiago vai dizer algo bem interessante, leia comigo. No capítulo 2, verso 6. Contudo, vós tendes menosprezado o pobre, e não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que vos foi invocado? Então, assim, olha que interessante, né? Aí ele vai dizer, se entretanto observais a lei do reino, como está registrada na escritura que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estarei agindo corretamente. Se todavia tratar as pessoas com parcialidades, estarei agindo em pecado, né? E condenados como transgressores. Quando nós lidamos com uma cultura de pagar ingresso de conferência, não estou falando talvez a pessoa vai fazer uma escola ou vai fazer uma viagem, né, uma coisa assim, onde ela tem um custo realmente ali para ela se hospedar, ela tem um custo para ela comer, é normal que tenha alguns custos. Mas vamos trazer para a realidade de conferências, principalmente de cantores. Se você for analisar, grande parte das conferências, por que elas cobram? Maior parte das vezes não é por causa da estrutura, mas sim por causa do cantor e do pregador que eles estão trazendo. Então, os shows, né, que acontecem, os eventos, na maior parte das vezes eles cobram por conta disso. Porque às vezes a estrutura vai usar uma igreja, às vezes, que já tem o dízimo ali para ser sustentada. Geralmente não oferece comida gratuita, então as pessoas vão comer ali nas cantinas. E geralmente tem a loja ali da igreja, tem tudo ali. Então, por que ela iria cobrar? Ela iria cobrar, provavelmente, ali, por conta dos pregadores. Aí ela coloca um valor de 150, 200, 300 reais, dependendo. Tem lugares que cobram muito mais que isso aqui eu estou jogando baixo, tá? Aí por quê? Porque o pregador provavelmente cobrou, às vezes, 50 mil reais para estar lá. 30 mil reais. E aí você pensar, mas... ele precisa do seu salário para sobreviver. Só que nós temos que analisar o que a Bíblia diz, tá, gente? Primeiro, aqui em Amós, então, como eu trouxe para você, Deus está questionando. Vocês estão vivendo uma vida de luxo, enquanto o meu povo está perecendo. Você vê algum desses cantores e pregadores famosos realmente usando o dinheiro para alimentar o povo? Nós sabemos que hoje um dos bairros mais ricos, se não o mais rico do Brasil, eu não vou ter essa informação corretamente, é o Alphaville, né? E nós sabemos que grande parte dos pregadores e dos famosos cristãos estão no Alphaville. E a gente fica pensando, será que essa era a vida que Jesus queria para os apóstolos, para os pregadores do Evangelho? Será que era uma vida de luxo, uma vida de morar no lugar mais rico, né, da nação? Isolados muitas vezes do necessitado, do pobre, do faminto, vivendo ali com seguranças. Então, assim, eu quero trazer esse questionamento mesmo, para que a gente analise como igreja. Será que nós não estamos endossando essa cultura, né? Quando nós vamos fazer uma conferência, qual é a nossa preocupação? É realmente se as pessoas vão ser edificadas? Ou será que nós estamos preocupados se a conferência vai gerar lucro? Se a conferência vai gerar
fama, visibilidade para a nossa denominação, para o nosso ministério ou para nós mesmos, né? Porque tem muita gente que aproveita essas conferências para se autopromover, né? E aí, claro, aí tiram foto ali com o cantor famoso, pregador famoso. Então, assim, será que realmente nós estamos vivendo o evangelho de Jesus? Essa é a minha preocupação. Então, assim, não acho que também a gente deva menosprezar as pessoas que são conhecidas, não é isso? Mas não devemos fazer acepção de pessoas, que é o que Tiago está dizendo. Nós temos menosprezado o pobre para valorizar aqueles que têm alguma riqueza. E quando fala de riqueza, sim, tem as riquezas físicas, materiais mesmo. Então, geralmente, pessoas que têm um dinheiro ali. Então, se nós colocamos um valor de R$ 300, por exemplo, numa conferência, num evento, nós já estamos menosprezando o pobre. Com certeza, um pobre, gente, R$ 300, ele vai pagar a conta de luz, de água e a internet dele, com esse valor, R$ 300. Às vezes só a conta de luz e de água, dependendo do lugar onde ele mora. E nem isso, talvez. Agora você pensa, se você coloca R$ 300 numa taxa de inscrição de um evento para um pobre, uma pessoa mais carente, que talvez não ganhe nem um salário mínimo para sustentar ali, ou ganhe um salário mínimo, mas para sustentar uma família inteira, você acha que isso é justo, né, com essa pessoa necessitada? Será que nós não estamos, a partir do momento que a gente coloca um valor alto, né, de inscrição para um evento, será que a gente já não está fazendo uma pequena acepção de pessoas? Então é algo para a gente avaliar, né? Esses dias mesmo eu ouvi um evento muito peculiar, assim, né? Onde as pessoas elas pagavam ali um valor de mais ou menos R$ 150 para elas louvarem e adorarem por 12 horas seguidas, né? E eu fiquei pensando, né? Por que pagar, né, R$ 150 ou que fosse outro valor para adorar a Deus por 12 horas, né? Aqui mesmo onde eu moro, tem uma galera que se reúne cada mês numa igreja diferente, reúne ali 10, 20 igrejas diferentes, e eles adoram por 12 horas. Não, minto, hoje já são 16 horas seguidas, né? Antes começou com 12, hoje já são 16. Em outra cidade onde eu morava, eles fazem a mesma coisa por 24 horas, reúnem várias igrejas e eles adoram 24 horas, uma vez no mês, todos juntos com várias igrejas. E eles não cobram R$ 1, né? Não cobram R$ 1. Obviamente não tem cantores famosos, e se tiver, ele vai tocar como qualquer um, vai fazer um turno de 1 hora, senta no banco e vai adorar como todo mundo. Então, assim, eu me preocupo com essa igreja, sabe, que cobra para você adorar. Eu não vejo essa igreja como sendo a igreja de Jesus, né? Se Jesus é o nosso modelo, nós temos que pensar como que Jesus andava. Jesus não cobrava para começar, né? Então já coloca por aí. Aí você pode falar, mas o trabalhador é digno do seu salário. Vamos ler o versículo que fala sobre isso para a gente entender uma coisa. Em Lucas capítulo 10, Jesus vai dizer assim, né, sobre a seara, né? Eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas ele fala que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e aí ele vai ordenando ali, ele vai dando algumas direções para os discípulos que vão pelas cidades pregando o evangelho, né? E aí ele vai dizer, não leveis bolsa, nem mochila de viagem, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Jesus está dando uma orientação da vida pela fé, né? Desses trabalhadores, eles estão indo como ovelhas em meio a lobos, né? Então eles deveriam ter fé que o Senhor traria o sustento. E aí ele vai dizer ali no versículo 7, permanecei naquele domicílio, né, quando você estiver numa cidade, comei e beber do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário ou do seu sustento. Não andeis a mudar de casa, quando entrar em uma cidade ali for bem recebidos, alimentáveis do que for colocado diante de vocês. Então, quando Jesus ele está enviando os discípulos, ele dá essa ordem, digno é o trabalhador do seu sustento, do seu salário. Então eu acho digno, sim, que os pregadores e até mesmo cantores, né, que vão ministrar em algum lugar, eles recebam, sim, o sustento deles. Mas veja que aqui Jesus não está estipulando um salário, mas ele está dizendo que eles são dignos de ter o sustento. E a ordem de Jesus é que eles não levassem nada e comessem do que foi oferecido. Claro que aí nós temos um problema. Hoje nós lidamos com uma igreja que é muito egoísta. Ah, Gabriel, como assim? Claro, gente, não sejamos tolos, né? Existem pesquisas que mostram que somente cerca de 2% do dinheiro investido pela igreja brasileira
é de fato em missões para os povos não alcançados. É mais ou menos isso, né? Se eu estiver enganado, alguém me corrija aí nos comentários na porcentagem exata. Mas que mostram assim que, vamos colocar que seja 5% para não ser tão, né? Mas vamos supor que todo o dinheiro que a igreja investe, a igreja, né, de Cristo, no Brasil, seja 5%. Isso é muito, tá? Isso é muito. Seja 5% em missões. Então, assim, o que nós vemos? Será que não estamos lidando com uma igreja egoísta? Porque onde está indo os outros 90 e tantos por cento? Será que não está indo para os templos, para o bolso de muitos cantores, pastores, líderes? Não que eles não mereçam o sustento deles, mas você já analisou que muitos desses líderes já estão com o terceiro carro, a terceira casa, os filhos vão para a Disney, tirar férias na Disney, na Europa, e não que seja errado eles terem o descanso deles, eu acho que eles são dignos do descanso. O missionário é digno de ter também seu momento de lazer, seu momento de férias, seu momento de descanso, ele é digno. Mas acontece que talvez há uma extrapolação disso. Muitos, né, têm se aproveitado da igreja para se enriquecer. Isso é uma realidade, isso não é um questionamento que eu faço, é só uma afirmação mesmo, né? Muitos se aproveitam. E Jesus avisou sobre isso, né? Que o ladrão não vem para roubar, não vem senão para roubar, matar e destruir, né? E quem que ele rouba? Os fiéis. Quem que ele mata? Os fiéis. E quem que ele destrói? A igreja, né? Os fiéis que creem no Senhor. Então, quantos será desses cantores, desses pregadores, são de fato homens de Deus, né? São de fato pessoas que não se corromperam com o dinheiro, que não se corromperam com a fama. Então, são coisas para a gente questionar. Vamos trazer novamente para a palavra. Em outra ocasião também, Paulo vai falar sobre o sustento, né? Aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai dizer uma coisa interessante, né? Só o fato de haver processos judiciais entre vós, uns contra os outros, né, revela que já estão derrotados. Em vez disso, por que não deis preferência a sofrer injustiça? Por que não arqueis com prejuízo? O que acontece, gente? Hoje nós temos visto isso em meios famosos. Processos judiciais, um processando o outro, um atacando o outro. Então, assim, mostra o quanto a igreja está derrotada, sabe? Aqui em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo também vai falar a respeito do trabalhador receber o seu sustento, o seu salário, né? Então ele vai até trazer uma defesa, né? Ele explica que ele tinha que trabalhar até de forma secular, né? Assim, para se sustentar, né? Tipo, trabalhar num emprego comum para se sustentar, mas que ele também era digno de receber um sustento, né? De ter ali o seu salário, né? E aí ele vai trazer a questão de não amardar-se a boca do boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. E ele fala, não está preocupado, Deus não está de fato preocupado com bois, né? Ele está falando ali, sim, dos trabalhadores, né? E entenda-se por trabalhador, não é apenas pastores, tá? Não é apenas pastores, mas todo aquele que trabalha integral no ministério, né? Pode até ser mesmo um diácono, um missionário, ou até mesmo um cantor que vive integralmente para o ministério. Então, assim, Paulo aqui ele vai trazer essa questão para a igreja, né? Tipo, poxa, nós também merecemos o sustento. E aí ele, por decisão própria, preferiu ter um trabalho secular para não ser ali pedra de tropeço mesmo para a igreja, né? Mas ele afirma que os apóstolos, que aqueles que vivem para o ministério, merecem sim o sustento. Mas aí que eu quero trazer para vocês, gente? Sustento e salário não é uma liberdade para o luxo, né? A ostentação, ela é pecado, né? A ostentar os bens, isso não provém de Deus, né? Isso está na palavra. Então, assim, a preocupação hoje com esse meio famoso é que as pessoas estão endossando isso. Os jovens querem ser influentes no YouTube, querem ser influentes no Instagram, querem ser reconhecidos, muitas vezes não porque realmente querem carregar algo, querem carregar a cruz de Cristo, né? Querem trazer luz para a igreja ou para os povos, mas sim muitas vezes para saciar um desejo pessoal. Então muitos cantores
que tem vozes lindas, né? Vozes muito bonitas e canções muito belas, mas que não carregam de fato uma vida com Deus, que não carregam de fato uma causa do Evangelho. E é muito perigoso a gente confundir as coisas. Um bom cantor não necessariamente será um pregador do Evangelho, não necessariamente será um missionário, um apóstolo, alguém que carrega a causa de Cristo, né? E se nós não entendemos isso, nós acabamos caindo no mercado gospel, né? Porque assim, para sustentar tudo isso, existe um mercado, né? Existe um mercado onde muitos nem são cristãos, né? Se você entrar em alguns sites, se você der uma pesquisada, você vai ver que muitos pregadores, principalmente cantores, são associados, né? Não sei se é essa palavra, assessoriados, não sei qual é a palavra certa, por pessoas que não são cristãs. Sites que trabalham para divulgar. Um exemplo disso é a famosa Som Livre, né? Que é da Globo, né? E até pouco tempo atrás a gente via aquela frase: a Som Livre toca, você adora, né? Então nós nos acostumamos com isso. A Som Livre toca, você adora. Satanás pode tocar e nós adorarmos? Eu pergunto isso. Sabe, o diabo vai tocar e nós vamos adorar? Então, para quem que Satanás está tocando? Será que não é uma pergunta que a gente tem que fazer? Então, assim, às vezes a gente está deixando com que esse mercado invada a igreja de uma maneira que hoje é quase impossível separar a igreja de Jesus. Impossível não, mas é muito difícil separar a igreja de Jesus da igreja instituição, né? Da igreja mercado, da igreja com I minúsculo que eu falo. E eu acho que esse é um grande desafio dos nossos tempos, porque talvez numa mesma denominação nós vamos ter a igreja de Jesus e a igreja de Satanás convivendo juntos. Isso é muito perigoso, né? Aí, Gabriel, o que você está falando é algo... Não, como assim você está dizendo isso? Gente, leia ali Apocalipse, o próprio Jesus vai dizer ali, aqueles que dizem que são apóstolos, mas não são, aqueles que toleram Jezabel, aqueles que são sinagoga, que se dizem judeus, mas na verdade são sinagoga de Satanás. Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode ser tão imaturo de achar que só por ser uma denominação que tenha um renome ou coisa do tipo, ela seja totalmente de Deus, porque Deus não olha a placa, Deus não olha da maneira que nós olhamos. Então, o que nós precisamos entender, né, sobre essa questão? Veja o que diz, por exemplo, em Miqueias capítulo 3, verso 11. Vossos líderes ajuizam debaixo da influência de subornos. Seus sacerdotes ministram visão do lucro. E até os vossos profetas fazem revelações em troca de prata. E pior, ainda ousam se apoiar no Senhor alegando: eis que a véia está no meio de nós, nenhuma desgraça virá sobre nossas cabeças. Então essa é a realidade do Brasil hoje. Líderes que estão ajuizando, ou seja, tomando decisões por finanças. Um exemplo muito simples disso. Você acha que quando um pastor ou um líder coloca um político que não é cristão, ou que até é crente, mas não vive uma vida cristã, no altar, ali, para pregar, né, ou para falar algo, será que ele realmente está fazendo isso com uma intenção correta? Ou será que ele não está ganhando por trás alguma coisa, seja dinheiro, seja algum prestígio, seja até mesmo um favor, né? Será que isso já não é um suborno? Porque suborno não entenda-se só por dinheiro em espécie, né? Suborno pode ser um favor, pode ser um prestígio, uma recompensação. Então você acha que hoje isso não tem acontecido? Muitos líderes ajuizando por influência de suborno? Outra coisa, sacerdotes ministrando visando lucro. Será que não é uma realidade da nossa nação? Você acha mesmo que esses cantores, né, os famosos, que cobram aí 30 mil, 20 mil, 10 mil que seja, para tocar numa igreja ou para pregar numa igreja, eles pregariam numa igrejinha de uma aldeia, de um bairro carente, onde vão ter ali 50 pessoas sem cobrar nada, sem sair com nada? Eu raramente vejo isso e raramente ouço falar de alguém que faz isso. Tem casos, são exceções, né?
infelizmente, poderia ser todos. A maioria desses cantores, desses pregadores estão, infelizmente, fora do foco do evangelho de Jesus, né? Eles pregam sim, falam bonito, mas estão fora do propósito. E tem uma situação que aconteceu, que estou me lembrando aqui, de um pregador que ele é bem famoso, assim, ele é cantor e pregador, né? E ele estava numa cidade que ficava a mais ou menos 1 hora de outra cidade. E ele tinha ali um dia livre na sua agenda. E aí a igreja entrou em contato com ele e falou, olha, a gente ficou sabendo que você está aqui na cidade vizinha, gostaríamos que você passasse aqui, tivesse um tempo com a gente, ministrasse aqui na igreja. Você poderia vir? E esse, em especial, não vou citar nomes, mas é um pregador que, inclusive, tem a fama de não cobrar, né? Mas parece que essa fama dele não cobrar é somente em igrejas com renome, entendeu? Se fosse uma igreja que tem renome, uma igreja que vai dar prestígio para ele, de fato ele não cobraria, até porque geralmente nessas igrejas que têm mais renome, ele provavelmente sairia com uma oferta bem salgadinha, né? Então ele não cobra, teoricamente. E aí, quando essa igreja, que não tinha renome, não era muito conhecida, chamou ele para ir ali ministrar, já estava numa cidade ao lado, com cerca acho que de 1 hora de viagem, ele poderia dizer, olha, sim, eu vou, peço que cubram minhas despesas, né? E peço uma oferta, né? Uma oferta aí de amor, de fato. O que é uma oferta de amor? De amor que a pessoa ama, ela vai dar o que ela puder dar, né? Não o que for estabelecido, porque se estabelece um valor, é um cachê, não é uma oferta. Não é uma oferta de amor, né? E aí, em vez dele falar isso, ele falou, eu quero uma oferta, mas uma oferta de 10 mil reais, né? 10 mil reais para uma cidade do lado, num dia que ele teria ali a agenda livre. Então, assim, claro, a igreja não chamou, não teria condições de levantar 10 mil reais, e eu acho que eles também se decepcionaram, né? Isso, gente, não é exceção. Isso, na verdade, é muito comum isso acontecer. E o que é mais triste é que muitas pessoas até não concordam com esse sistema, mas também não têm coragem de falar nada. Talvez não tenham tido um encargo para falar sobre o assunto. E hoje eu falo, não sendo um famoso, mas sendo alguém que ouviu do Senhor a respeito desse assunto. Então, o que eu vejo? Nós precisamos mudar a nossa conduta, né? Temos o lado, né, que muitas igrejas não honram as pessoas. Eu já fui pregar em algumas igrejas e não fui honrado financeiramente, e às vezes nem de outras formas, né? Em que sentido, assim? Já fui pregar, por exemplo, vou contar um testemunho rápido. Certa vez eu tinha um trabalho para pegar, um trabalho onde eu ia ganhar bem. Na época eu ia ganhar muito bem, assim, para aquele trabalho que eu ia fazer. Um trabalho de fotografia, vídeo. Porém, eu tinha um convite de uma igreja para ir lá ministrar. E foi engraçado que nessa ocasião eu falei, cara, eu vou recusar esse convite, esse trabalho, melhor dizendo, vou recusar esse trabalho e vou aceitar o convite da igreja porque eu quero honrar o Senhor. Foi uma coisa que eu fiz de pureza, de coração limpo. Porém, eu tenho que admitir que quando eu fiz isso, no decorrer da viagem, era em outra cidade, eu tive um gasto aí pequeno, até era uma cidade próxima, eu gastei ali uns 300 reais, mais ou menos, para fazer essa missão. No meu coração eu estava assim, poxa, eu recusei um grande trabalho, então eu vou ganhar uma grande oferta. Estava isso no meu coração. Resumindo, cheguei lá, não só não ganhou oferta, como nem sequer pagaram o nosso lanche no final do culto. Nem a nossa alimentação pagaram. Abençoei os irmãos e fui embora. E o que o Senhor me trouxe, né? O que o Senhor me confrontou? Você vai mudar a sua conduta porque você não foi honrado, sabe? Você vai colocar um preço agora porque você não foi honrado? Entenda assim, talvez eu tenha errado no sentido de não esclarecer para essa pessoa que convidou que eu tenho despesas. Eu sou missionário integral, eu vivo da obra, não tenho um salário fixo de uma igreja ou de uma instituição. Eu recebo ofertas e com essas ofertas eu me sustento. Então eu preciso de recursos para sobreviver como qualquer pessoa. Talvez eu tenha errado no sentido de explicar para essa pessoa que me convidou que eu precisava do valor, pelo menos, das despesas, e sim uma oferta de amor que seria o valor que eles pudessem abençoar.
E nisso eu poderia até dizer, olha, eu tenho muitos gastos, né? Hoje eu sou missionário. Analisem, né? Orem, peçam para o Senhor direcionar um valor para vocês ajudar a gente. Enfim, de qualquer maneira, nós temos que lembrar que o próprio Jesus, ele fazia isso. Ele não ia, ele não se movia por convites, né? Não que a gente não possa receber e aceitar, eu creio que muitos convites são sim do Senhor, mas Jesus não se movia por isso. Às vezes ele ia em lugares onde ele era aceito, e às vezes ele ia em lugares onde ele não era aceito, mas isso não mudava quem ele era. E essa é a minha preocupação, porque um dos discursos que a galera tem sobre cobrar cachê é que a igreja muitas vezes não valoriza. E de fato não valoriza mesmo, não. Já fui em muitas igrejas onde não ganhei nada. Claro, sempre quando eu vou, eu peço que a pessoa custe, né, a nossa ida. Querendo ou não, a gente não tem recursos muitas vezes para ir, mas e eu entendo que é digno, né, do salário. O trabalhador, aquele que vive integral, ele merece sim receber o sustento dele. Mas por outro lado, nós não podemos tirar o fator de que nós estamos servindo a Cristo, né? Então, assim, são muitos assuntos para ser abordado. Eu nem falei de tudo que daria para falar no assunto de hoje, mas o questionamento que eu faço é: será que esses homens estão de fato ouvindo o Senhor? Será que esses homens, essas mulheres, né, eles estão se movendo por um promotor de evento, por um assessor, por uma fama, né, por um recurso, por um luxo, uma ostentação? Ou será que de fato eles estão ouvindo a Jesus, né? Porque assim, gente, nós podemos cair naquela questão de falar, nós merecemos o melhor dessa terra, tal. Eu acho que a gente tem que lembrar que Jesus não ensinou isso, né? Essa palavra, merecemos o melhor dessa terra, não foi uma palavra que saiu da boca de Jesus. O que Jesus nos ensinou é aquele que deixar, né, pai, mãe, campos, né? Então ele fala de riquezas também. Ele fala de deixar riquezas para servir a ele. John Wesley, né, quando ele pregava o evangelho, ele não ficou com nada, né? Ele usou tudo que ele tinha. E no final, né, da vida dele, não tinha nada na conta bancária dele, a não sei algumas libras ali, mas pouquíssima coisa, porque ele não tinha uma vida de luxo, né? Estou dando um exemplo de John Wesley, mas tem outros, né? A gente conhece a história de George Miller, que foi um grande missionário que cuidou de órfãos. Todo o dinheiro que ele ganhou, e calcula-se que passaram mais de 200 milhões de dólares, se fosse traduzido para os dias de hoje, na mão desse missionário George Miller. Mas todo o dinheiro que ele ganhou, todo, 100%, ele usou no reino de Deus, né? Ele tinha o que comer, ele tinha o que vestir, ele tinha um lugar para morar, ok. Então eu vou agora usar o meu dinheiro no reino de Deus. Então a minha preocupação é que muitos desses cantores, desses pregadores, eles não estão mais pensando assim: eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho um lugar para morar, eu tenho um carro para me locomover, que é uma necessidade dos nossos dias, né? Tenho um celular, um equipamento que eu preciso de fato para poder fazer a obra. E eu acho que é bom ter essas coisas, né, para fazer a obra e para viver mesmo, né? Acho que, como eu falei, o pregador, o missionário, ele merece também ter um descanso, ter o tempo dele de descanso, dele poder sair com a família, fazer uma viagem. Eu não sou contra isso, né? Do contrário, eu acho muito válido. Porém, por outro lado, aí nós temos o quê? Um esbanjamento de recursos. O que era às vezes para ser uma casa ali para o pastor, para o líder, para o pregador que seja, para ele viver com a família dele, já se torna uma casa, já vira uma mansão, né, de milhões, né, de reais. O que era para ser ali um carro, para ele poder ali talvez fazer as viagens dele, poder cuidar da família dele, já se torna um carro luxuoso de 200 mil reais, né, que vai quase funcionar para ele sozinho. Então, começa a entrar esses luxos exorbitantes, aí já vira o segundo, o terceiro carro, e assim o negócio vai escalando. E a mesma coisa serve também para o palco, né? Aquela igreja, aquele
pastor, aquele cantor, ele tem ali uma estrutura e não é errado que ele tenha a estrutura, mas aí ele vai aumentando a estrutura, ele vai aumentando a estrutura, ele vai aumentando a estrutura e é cada vez mais caro para sustentar. Então antes ele pediu uma oferta de amor, agora não basta mais uma oferta de amor, agora ele precisa de 10 mil reais para pregar na sua igreja, porque se ele não tiver esses 10 mil reais, ele não vai cobrir o gasto que ele tem com aquela casa dele, que só o IPTU é 10 mil reais, você está entendendo? Então assim, essa é a minha preocupação, né? Entendo que Deus dá assim recursos para as pessoas, mas eu entendo que Deus vai cobrar desses recursos. Lembre que a palavra diz que Deus vai prestar, nós vamos prestar conta até mesmo das palavras que nós falamos, né? Então agora pensa comigo, quanto mais do recurso que nós usamos, quanto mais das pessoas que negligenciamos, né, do necessitado que não ouvimos, então isso é muito perigoso, assim. Eu me coloco nesse lugar, né, de autoavaliação. Eu tenho também um ministério, eu lidero um ministério, então eu coloco nesse lugar de, cara, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu devo agir dessa maneira? E o que acontece? Nós estamos num mundo muito capitalista, né, do outro lado também muito comunista, dois extremos, né, e que sempre vão levar a gente para ideologias que não são necessariamente bíblicas, né? Então, devemos lembrar disso. A nossa base é a palavra, e falando de igreja, principalmente a palavra de Cristo, principalmente a palavra dos apóstolos, né? Claro, a gente também lê o Velho Testamento, mas você vai ver que no próprio Velho Testamento, Deus também confrontava isso. O fato do povo viver em casas de luxo, o fato do povo viver, e não era só os cantores, né? Não era só os sacerdotes, mas o povo também que vivia luxuosamente e não se importava com o necessitado. E não é uma realidade muito diferente dos nossos dias, infelizmente. Acredito que nós precisamos voltar para essa essência da simplicidade do Evangelho, onde a nossa maior preocupação não é a estrutura em si. Claro que ela é necessária para realizar algumas coisas, mas nossa maior preocupação precisa ser, primeiro, o Senhor, né? A nossa vida com Deus, a palavra de Deus, né? E em segundo lugar, as pessoas, né? Antes mesmo de nosso ministério, de nossa placa, de nossa igreja, de nosso qualquer outra coisa. Precisa ser as pessoas, precisa ser a família de Jesus, né? Tanto a nossa família natural, mas também a família de Jesus precisa ser nossa prioridade, né? E quando se trata de família de Jesus, a gente tem que pensar assim, desde do que tem mais e do que tem menos, e não podemos fazer acepção de pessoas. Quero deixar essa reflexão a respeito de cachê, a respeito de fama. Você pode assistir o nosso documentário, você vai ter uma percepção bem legal. Queria falar muito mais do que eu estou falando aqui, então se você quiser falar mais sobre esse assunto, debater mais esse assunto, faz um comentário aí que eu posso fazer outro vídeo depois trazendo mais pontos. Trouxe aqui apenas alguns versículos, mas tem muita coisa que pode ser dito sobre esse assunto, sobre essa questão dos recursos, né, da igreja, sobre onde estão sendo empregados os recursos da igreja e sobre essa questão também do sistema religioso e dos famosos. É um assunto assim muito extenso para falar em um vídeo, né, que era para ser um vídeo rápido. Então é isso, pessoal. Se inscreve aí no nosso canal, né, para você conhecer aí um pouco do nosso trabalho, da nossa revista, né, e para você saber também um pouco mais sobre esses assuntos. Temos também podcast onde nós abordamos esses assuntos bem legais aí para você aprofundar nisso e entender o que de fato nós precisamos aí dar de resposta para esse tempo, para a nossa geração como Igreja de Jesus. Amém? Então até a próxima, pessoal. Um abraço.